Empatia é uma palavra que está sendo muito usada atualmente. Usa-se em discurso ou como a solução para o desgaste que as relações causam durante o tempo ou através da comunicação que não é bem expressa. Só que a empatia na teoria, ela é bem diferente do que é na prática. E na prática, a empatia, se colocar no lugar do outro, entender o sentimento do outro, olhar sobre a ótica do outro, é muito mais desafiadora do que fácil de ser aplicada num conselho. Eu vou ensinar aqui hoje um exercício de PNL para que você desenvolva a empatia de forma automatizada, a ponto de que durante um debate, um desgaste ou um conflito qualquer com uma equipe, com um cônjuge, com filhos, com outras pessoas do convívio social, você consiga identificar aquilo que você precisa fazer para se colocar no lugar do outro e entender a visão dele diante dessa circunstância. Meu nome é Mariana Giancoli e eu sou especialista em programação neurolinguística. Na PNL, a gente diz que toda pessoa tem uma intenção positiva. Toda. Não importa o que ela tenha feito, se isso foge dos nossos valores, se isso não está de acordo com um comportamento adequado, todo mundo que tem uma atitude tem uma intenção positiva por trás dela. Até aquelas que a gente não concorda, que a gente acredita que ela foge muito do convencional. A questão é que cada um tem o seu território mental, tem a sua história, tem a sua trajetória, tem um porquê de tudo que faz. Então, diante de um conflito ou de algo que está dificultando a relação entre você e outras pessoas, você começa a identificar a intenção positiva dessa pessoa. Por isso, presta atenção nesse exercício. Primeiro, você vai ter que achar um lugar para fazer esse exercício. Qual é o lugar que você vai escolher? Pode ser no banho, que você está sozinho, pode ser num quarto fechado, pode ser no seu escritório ou num ambiente que você consiga se concentrar. Você, escolhendo o lugar, identificando o lugar, pode ficar tranquilo porque esse é um exercício rápido e prático. Aliás, como tudo na nossa mente, ele é bem simples. A gente é que complica um pouco para colocar em prática alguns exercícios. Quando você estiver concentrado nesse local isolado, você vai simplesmente fechar os olhos e olhar a questão que te aflige. Qual é a sensação que você tem quando você está criando dificuldade de relacionamento com outra pessoa? Então eu quero que você elabore na sua mente o que você sente. Por exemplo, lembra de uma briga que você teve com alguém, lembra de uma discussão, lembra de um problema, lembra de algo que você está realmente afirmando que você tem a razão e que você não consegue entender a justificativa da outra pessoa. Fecha os olhos e pensa nessa cena. Como você se sentiu nesse dia? Como você achou que aquilo não estava de acordo com os seus valores? Por que você identificou que aquela discussão, aquela briga, aquele problema, aquele conflito, você tinha toda a razão e a pessoa em questão não cedeu para você? Por quê? Então, você vai fechar os olhos e vai olhar a situação pela sua ótica. Pode ter raiva de novo, pode se sentir injustiçado de novo, pode achar que você é a pessoa com a razão. O importante é que quando você lembrar da cena desse debate, dessa briga, dessa discussão, quando você fechar os olhos e lembrar sobre a sua ótica, sobre a sua visão, é importante você numerar de 0 a 10 quanto aquilo foi grave para você. Você vai colocar uma nota. Aquilo foi grave para mim. Nota 10, muito grave. Ok. Aí você vai mudar o local. Você vai mudar a sua postura física. Agora que eu estou do outro lado, eu vou analisar a ótica da outra pessoa em questão. Então, lembre-se que eu estava de um lado, agora estou do outro. Você muda a sua posição, fecha os olhos novamente, lembra da cena em questão novamente, da discussão, da briga, do conflito, que seja,
e pense qual era a intenção positiva daquela pessoa que estava ali discutindo com você. Qual era a intenção positiva dela e busque sinceramente, honestamente lá dentro, qual era a intenção positiva? Ela podia estar brigando, ela podia estar fazendo o que fosse, só que ela tinha uma intenção positiva. Olhe sob a visão dela. Uma vez que você identificou, coloque uma nota de 0 a 10, quanto essa situação é grave, quanto esse conflito ainda é grave para você. Feito isso, agora você vai ficar na posição do meio, entre a sua ótica e a ótica da outra pessoa envolvida nessa questão. Então você vai assistir essa situação de olhos fechados como se você fosse um espectador. Então você vai se ver diante de você e dessa pessoa, olhando de fora o conflito. E eu quero que você seja muito honesto e diga de 0 a 10 o quanto ainda isso é grave. Você vai entender que às vezes a gente cria uma briga, um problema, um monstro enorme por coisas tão pequenas que você só vê pela sua ótica. Quando você analisa a sua ótica e dá uma nota para ela, quando você analisa a ótica da outra pessoa em questão e dá uma nota, e quando você olha de fora o cenário, o problema em si, você identifica que aquela nota, que era gravíssima, ela não tem valor nenhum e que aquele tempo foi perdido com desgaste emocional, com desgaste mental, porque a questão é que a gente não consegue na prática ser empático o suficiente. Então, seja nas relações afetivas, seja na relação com os filhos, seja na relação profissional, seja na relação em sociedade, com amigos, quando você se coloca na visão do outro, ou então na visão externa, se você começar a praticar esse exercício e mudar a sua posição e a sua visão para a sua ótica, para a ótica da outra pessoa e como espectador externo, você vai começar a identificar e facilitar, colocar no automático a sua mente para sempre ter empatia pelo outro. Quando você tem empatia pelo outro, você está fazendo um grande favor para você, porque você está evitando ter o desgaste emocional que os conflitos podem trazer. É claro que às vezes conversas verdadeiras são necessárias, conversas que pontuem os fatos e as questões. A questão é, entenda a intenção positiva do outro para que conflitos sejam mais amenos, sejam conflitos construtivos, sejam conversas que enriqueçam essa comunicação e essa relação e não que afastem e não que tornem ainda mais desgastante. Bom, essa é a minha dica de hoje, espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que precisa e qualquer dúvida, entra no meu site para agendar uma sessão. Um abraço e até o próximo vídeo.